nome é Elan Barreto, também conhecido por Alcado do Canal. Entrei no mundo artístico a partir do break, né? Através do break, influenciado por dançarinos mais velhos do bairro. E é isso, né? Tipo, comecei bem desde cedo, assim, tal, no break. Um pouco depois comecei a praticar o rap, né, e tal. Que antigamente era isso, né? Antigamente, tipo, hip hop era hip hop. E pá, como não tinha muita informação, e pá, tudo era chamado de hip hop. Break é hip hop, rap é hip hop. Que é. Mas, tipo, tudo se chamava de hip hop, né? E daí, tipo, era fim de aprender uma parada, fui no Instituto Vida, chegou lá, já tinha uma outra parada e tal. E daí, no final das contas, tipo, nas rodas de break, né, antigamente, era tudo muito junto, né? Os eventos de hip hop, pá, quando tinha roda de break, os caras iam lá também. Quando não ia com o spray, pá, os caras levavam aquele black book lá pá, pra poder fazer um speech e tal, não sei o que, os caras ficavam fazendo rima. Que foi um bagulho também que chamou a atenção pra caramba desde cedo, né? E tal. Daí comecei a participar assim, da roda de rima também e tal. Depois veio o ato periférico. E daí o resto é história. Tu começou a participar da roda de rima antes do ato periférico, quando tu tinha 11 anos, ou foi depois? 11 anos. Então, é isso. 2004, conheci o que acontece? Tinha acabado de chegar em Campina Grande, da Paraíba e tal, interior da Paraíba, né? E tal, aqui em Recife. Aí eu assisti uma matéria, que era uma matéria falando sobre um ano, eu acho, da morte de Sabotagem e tal. Daí quando eu vi aquele bicho com o cabelo lá pra cima, assim, espetado e tal, não sei o que, fazendo beatbox e fazendo uma rima, eu, caralho, velho. Achei muito foda, assim, pá, tipo... O que os caras estavam fazendo, assim, tá brincando com as palavras e tá fazendo uma batida assim com a boca também. Aí daí, tipo, depois de um tempo, eu vi os caras dançando aqui, mas só que os caras ainda eram iniciantes, tá ligado? Os dançarinos mais velhos, né? Que era Gabiru, era Sabiá e tal. Os caras eram iniciantes ainda, não sabiam fazer tanta coisa assim e tal. Aí daí, tipo, depois eu fui ao Instituto Vida, que era onde os caras treinavam. Chegou lá, conheci o break, tipo, eu fui pra lá pra ver o rap, né, e pá. Tipo, só que chegou lá, era break. Aí daí eu vi os caras girando e pá, né? Os caras mais antigos, assim, pá, da JP. Eu disse, pode cantar, vai dançar, vai. Aí, resumindo, comecei a participar dos bagulho, treinar, aprender com os caras da nação. Aí a gente começou a colar na roda de break do 13 de maio. Quando chegava na roda de break do 13 de maio, tá, era aquilo, né? Tipo, Mas demorava tinha... pra vir o som e tá, a galera ficava, tipo, fazendo uma rima e pá, fazendo uns boom bap no peito e tal, não sei o quê. Mas tu tinha quantos anos aí? 11, tá ligado? Aí daí, tipo, 11, 12 e tal. Aí quando foi mais ou menos 12 anos, escrevi minha primeira música. Mas só com 13 foi que eu escrevi a música que foi realmente pra rua, né? Que foi o Ato Periférico. Foi dentro da coletânea... que foi Mora na Favela Não É Fácil. Que foi uma das músicas da coletânea Ato Periférico e tal. Que nesse caso foi em 2006, né? Aí a partir daí, tipo, foi vários planos, várias ideias. Que acabou se frustrando com o tempo, porque antigamente estúdio era tudo muito caro. E daí eu resolvi focar no break, né? Que foi onde eu tive um destaque, vamos dizer que internacional, na América Latina, pelo menos, assim, e tal. Tá ligado? Consegui ver que o mundo não era só minha favela, assim, e tal, tipo... E abriu um leque de oportunidades e de portas para não só para outros lugares, mas também para outros tipos de arte, né? Assim como um audiovisual, cinema e tal. E E é tu isso. em 2006, tu tava com 12 anos. 13. Ah, já tinha 13 anos. 13 anos. E aí tu sai da favela, vai pros campeonatos. Eu entendo assim que uma coisa aconteceu meio que interligado com a outra, né? Tudo entrelaçado. Tudo interlaçado. E isso é uma coisa que eu acho que é legal, né? Você entender que tudo foi um caminho, tudo foi um momento. Depois que você volta dos campeonatos, você sofre uma contusão, né? Fala um pouco sobre isso. Aí você começa a escrever. Então, o que acontece? O que acontece que, tipo, naquela época, estúdio era tudo muito caro. Os grandes artistas daqui iam meio que gravar fora. E pá, tipo, o estúdio aqui, tipo, era... E era um bagulho que era inacessível pra uma criança, né? Não vou nem dizer adolescente, uma criança da minha idade, favelado e tal, que, tipo, não tinha uma fonte de renda mesmo real. E daí, tipo, os sonhos de cantar foi ficando pra trás, né? Tá ligado? Aí eu comecei a manter o foco só no break. Por quê? Porque o break só dependia do meu corpo. Eu ganhava um campeonato aqui, ganhava um campeonato ali, juntava o dinheiro, viajava. Comecei a ganhar os campeonatos fora de Pernambuco, depois fora do Nordeste.
e tal. E daí o que acontece? O que acontece é que, tipo, no auge vem uma lesão. Antes da lesão, minto eu, veio a infecção respiratória, aí daí, tipo, depois disso aí eu nunca mais fui o mesmo. Aí voltei, já voltei um pouquinho mais pesado, aí já lesionei o joelho. Aí daí foi quando eu, tipo, rolou também várias coisas num break, assim, que eu não concordava e que eu achei que expressão corporal não era o suficiente. E daí, tipo, eu queria botar pra fora, queria gritar mesmo, não só por mim, mas pelos outros b-boys e as outras big girls do estado. E daí foi quando, tipo, eu gravei a primeira música do Retorno, assim, que foi Que Roubada, né? Que era um som falando sobre os eventos de break, assim, várias coisas que eu não concordava. E daí, quando eu vi que, tipo, dava pra mim voltar a fazer o bagulho, pá, tipo, eu voltei com tudo, tá ligado? Aí a L.O. produziu meu primeiro EP, que foi por causa dessa música também, que a L.O. ouviu e tal, o DJ mais apresentou pra ele, tipo, ele gravou meu primeiro EP, que foi o Quebra de Sigilo, que eram com músicas ainda de 2007, 2008, 2006, músicas que eu nunca tinha gravado, isso em 2013. E de lá pra cá eu mantive o foco e nunca mais parei, velho. Tá ligado? E aí tu nunca mais parou, mas a gente vê que esse retorno para casa ele traz também um senso de responsabilidade, né? Tipo, e qual é o senso de responsabilidade? Então, vê, acho que, tipo, no break eu comecei porque eu gostava e pá, massa. Comecei a admirar, conhecer a cultura mais a fundo e tal. No rap também a mesma coisa. Só que como qualquer outra criança e tal, eu acabei, tipo, não só no rap, mas no audiovisual também. Na verdade, eu aprendi com o audiovisual e trouxe isso pro meu rap, que é a mídia tradicional sempre mostra a favela de um lado negativo. Tá ligado? Sempre quando a mídia vem na favela é pra mostrar que alguém morreu, que alguém foi preso. No audiovisual a gente queria mostrar o contrário, a gente queria mostrar também a favela ela, como ela realmente é, não queria ocultar as coisas ruins, mas a gente queria focar nas coisas boas. Só que, depois com o tempo, agora recentemente, inclusive, tipo de uns 2, 3 anos pra cá, eu tô tentando incluir isso também nas minhas músicas, tá ligado? Não só falar que a favela é isso, que é pesado e tal, não sei o quê, mas falar das coisas boas também, falar de conquistas, até porque, tipo, a partir das conquistas que você fala, a partir do momento que você se veste bem, pelo fato que você é um espelho para os pirra que tá vindo, os pirra vão querer se vestir bem. Os pirra vai querer, tipo, frequentar os mesmos lugares que você frequenta. Então, o que acontece? O que acontece é que antes já faziam a mesma coisa, só que quem tinha de referência era o tráfico. Hoje em dia, tem os MC, nem todos os pirra querem ser mais jogador de futebol, tá ligado? Quantos pirra que quer ser ator depois de, tipo, de eu ter virado ator, tá ligado? Não só eu, mas Caixa também, que tá aqui do lado e virou ator e ganhamos festivais internacionais, tá ligado? Então, tipo, hoje em dia eu prezo muito mais em falar sobre as coisas boas que a favela tem do que de falar só sobre as coisas negativas, porque a favela já vive isso todo dia, todo dia, todo dia, e eles não querem ouvir isso, tá ligado? Hoje, durante a pandemia aí e tal, que afetou tudo, a minha maior fonte de renda são as minhas músicas nas plataformas de stream. Então, tipo, se eu não falo o que a favela quer ouvir, se eu não falo o que o pirra que mora do meu lado quer ouvir, ou o que a galera toca quando tá se divertindo, não vai chegar até eles, tá ligado? E daí, tipo, uma coisa que eu sempre foco hoje em dia, assim, a minha resposta é de subir de baixo pra cima e não vir de cima pra baixo, tá ligado? Não adianta se você, tipo, paga uma matéria pra sair no jornal, ou a galera acha seu trabalho massa e ele entra em contato pra poder fazer um trabalho com você, se o teu vizinho não tá te ouvindo, tá ligado? Então, hoje em dia, uma das responsas que eu tenho, assim, e tal, é de mudar um pouco essa visão que o rap tem, assim, e tal, né? De achar que o mundo hoje ainda vive nos anos 90, tá ligado? E daí, tipo, recebo muitas críticas por causa disso e tal, ou até mesmo por causa de junção com outros gêneros que não são do hip hop, mas daí, tipo, querendo ou não, velho, a gente, o Boombox teve a influência dele naquela geração, hoje em dia é o JBL, hoje em dia é o caixinha Bluetooth, então, tipo, tá mudando, tá ligado? Antigamente era calça larga, hoje em dia já não é. Então, tipo, se a gente não se adaptar de acordo com a nova escola, a gente não tá fazendo nada. Não adianta pregar pra quem já é convertido. A gente tem que ir buscar pra poder salvar quem ainda não conhece o rap, quem ainda não conhece o hip hop, quem ainda não tá a fundo, tá ligado? Porque senão, no final das contas, era como se você tivesse exibindo um filme no cineclube pra cineastas.
ou pregando só para convertidos e pá, você tem que atrair as ovelhas desviadas pra sua igreja, né? E daí, tipo, o rap pra mim é isso aí, velho, tá ligado? Tipo, fazendo... É isso, essa é a resposta que eu tenho, assim, pá, de, tipo, tentar fazer com que a galera mude essa visão. Pro rap você fala, né? No rap. Eu tô falando agora da tua comunidade. Tô falando do esgoto, da forma de morar, da forma de se alimentar, do dia a dia dessa periferia, tipo, da mudança, da transformação de pensamento, dessas crianças que estão crescendo, como você cresceu dentro dessa comunidade, você teve uma fonte de inspiração, você teve uma válvula para poder se capacitar e virar, se transformar quem você se transformou. Então, vamos lá. Posso dizer que eu sou cria de trabalhos sociais, de projetos sociais, de iniciativas de coletivos, de ONGs e tal. Tipo, e se hoje eu tô aqui e tal, eu devo muito a esse tipo de trabalho. E qual é a minha forma de retribuir? Dando continuidade a esse trabalho, tá ligado? Tipo, o ano passado não, 2019, eu fiz um filme, fui ator principal, ganhei um cachê massa, tô construindo minha casa, que foi o que eu fiz? Peraí. Do mesmo jeito que eu cheguei aqui, que Caixa chegou e que outros pirrados da favela lá, que era do meu tempo, que tiveram acesso, um pouco de acesso a esse conhecimento do audiovisual, chegou aqui, a gente pode trazer muito mais. E daí, sendo assim, eu comprei um terreno e tô aí na missão de construir uma escolinha de cinema, que não vai funcionar só como escolinha de cinema, tá ligado? Vai funcionar também como um lugar onde os pirrados vai vir para aprender rima, tá ligado? Para praticar suas rimas, para gravar seus clipes, tá ligado? E daí, tipo, essa é a minha forma de contribuir com a comunidade, tá ligado? Tipo, aqui mesmo agora, essa questão da autoestima e a questão do crescimento, do orgulho de ser favelado, de ser preto, tá crescendo pra caramba. Então o que acontece? Tá surgindo várias meninas que estão fazendo trabalhos de maquiagem nas redes sociais. Tá surgindo também os meninos também, pá, que tipo, faz stand-up comedy, pá, tá ligado? Fora os pirra também, que é do rap, ou do brega e tal. Então, tipo, a ideia dessa escolinha e tal é justamente isso, de, tipo, fomentar ainda mais, tá ligado? Os pirra tem seus vídeos, vem aqui e vai aprender a editar, vai ter um computadorzinho pra editar e tal. Então, essa é a minha forma de devolver pra favela o que a arte e a cultura fez por mim, tá ligado? E faz até hoje, na real, né? É isso, velho. Basicamente isso. Desde muito novo, assim, pá, como eu já disse, né? Eu participava de vários e vários eventos, né? Para além dos eventos de break, né? Tipo, que nem o Mutirão de Grafite da Rede Resistência Solidária, o Espia também, os eventos que a galera fazia antigamente, né? E daí, tipo, um deles, assim, pelo fato de estar muito presente também na minha vida, a batalha as rodas de improviso, né? Que era como chamava antigamente. Eu gostava de ir no Terça Negra e tal, quando rolava a jornada ali e tal, né? E daí, tipo, a primeira jornada que eu fui foi em 2005, tá ligado? Eu lembro que, tipo, me inscreveram por livre e espontânea pressão, assim, e tal. O Espirra me escreveu a Rihanna, assim, e tal. Meu irmão, vai, pô, tu se garante, e pá, não sei o que, vai, representa o canal. Aí eu, não, pô, vim só pra dançar mesmo, pá, porque eu queria dançar na roda, porque era um som massa, né? Os beat massa e pá, que os DJ tocava. Aí daí, resumindo, quando vai ver, chama meu nome, eu chai, eu, pô, mas vou não, os piores vai cabreirar, vai cabreirar, tá com medo, né? Aí eu, tá com medo do caralho, vai. Aí já caí pra dentro. Aí na primeira que eu participei e tal, eu ganhei uma batalha e perdi na segunda. Não sei, velho. Depois que eu saí assim, pá, fiquei meio roubada do caralho, a galera fica puxando pro cara e tal, não sei o que, babá. Mas isso daí ficou, a sensação de que eu não tinha perdido justamente, ficou na minha mente tanto assim tal, que me fez levar um pouco mais pra frente, né? E daí eu acabei trazendo muito isso assim tal, de que todo pirralho de favela tem, né? De que tipo, meu irmão, velho, pode ser o cara grande que for, meu filho, se der uma tapa em mim, o bagulho vai ficar doido. Aí a mesma coisa eu trouxe pra rima, né? Aí eu pegava os caras que se garantiam, pá, mocaia pra dentro do jeito e tal, tá ligado? E talvez pelo fato de eu já ter ganhado algumas batalhas de break também e tal, tipo... E daí, tipo, foi crescendo, tá ligado? Mas uma coisa que era muito estranho pra mim era um pouco da contradição que eu acabava entrando de quando eu participava das batalhas de sangue, né? E tal.
Porque, tipo, antigamente não tinha muito isso do politicamente correto e tal, mas, tipo, eu pregava e praticava e aprendi uma coisa no pé no chão e tal, e daí, tipo, nas batalhas de MC já era completamente o contrário, assim, e tal, e daí, tipo, isso foi me afastando um pouco, assim, das batalhas, porque eu era muito impulsivo, muito explosivo, e eu falava o que vinha mesmo na hora, assim, e tal, e, tipo, é isso, né? Rimar você não pensa muito o que você não programa muito o que você vai falar, né, velho? O beat vem, você bota pra fora o sentimento e responde o cara ali, tipo, é isso. Vale tudo, só não vale falar da mãe. E daí, tipo, no final das contas, isso foi me deixando um pouco nessa, assim, tipo, pô, meu irmão, eu escrevo umas letras falando sobre isso, mas daí na hora das batalhas eu já já falo outra coisa e tal. E fui deixando de batalhar e só frequentando mesmo, assim, e tal. E daí é isso, tipo, hoje em dia eu vou de vez em quando. Pode passar, seu Bill. Opa, Viu aí, ó. rapaz. É morador mais antigo da favela do Canal. E daí, tipo, é isso. O tempo foi passando assim e tal. Hoje em dia eu ainda vou, acompanho sempre a nova geração. De vez em quando, tipo, espirrar, quer ver eu rimar assim ainda. Eu rimei agora há pouco em um evento aí e tal. E foi até bom, tipo. Fui pro terceiro com o Vinição, que é bom pra caramba, assim e tal. E que é um dos pirra que eu vi crescer, assim e tal. E é isso, velho. Faz parte da minha vida, tá ligado? E é isso. Essa é a minha jornada dentro do hip hop. E a jornada faz parte da minha jornada. Então, esses eventos que eu participei, ou que eu participei, seja batalhando, seja como público, ajudou muito, assim, pra eu querer fazer meus próprios eventos, né? E tal. Até porque, querendo ou não, o hip hop pernambucano, assim, tal, tipo, ele tem uma questão que é muito difícil, assim, tal, que é a questão da panela, né? Questão de, tipo, esse evento aqui é pra mim, meus amigos, e quem chegar, chegou, beleza, se não chegar também, tô nem aí. E daí isso, tipo, foi uma coisa que me incomodou, né? Não é à toa que eu escrevi, inclusive, o Que Roubada falando sobre algumas dessas coisas. E eu percebi que a essência do breaking tava morrendo aqui e tal, tava ficando pra trás. Não rolava mais uma roda de conhecimento e tal. Então, tipo, a galera só tava indo ali em busca do prêmio, não tava indo ali buscar uma troca de ideia, conviver com a galera e tal. E daí, tipo, isso foi gerando várias tretas, assim, né? Nome de crews também, pá, foram dividindo as pessoas. E daí eu sempre tinha desejo de realizar meu próprio evento, né? Aí daí o que acontece? Eu fiz o primeiro evento chamado Sai da Frente que lá vem atropelo, isso em 2011. Eu e Detefon e Thiago, a gente dançou no Sinal um tempo, 2 semanas, para poder levantar o dinheiro da premiação. E daí, tipo, a gente foi convidando algumas pessoas assim que podiam ajudar, né? Léo Gospel da 33, na época, e pá, tipo, fez umas camisas pra gente e tal, pra dar como premiação também. Big veio pra tocar também, assim, de graça. Outros jurados também, Van Duarte, uma galera, né, que é importante pra cena, veio também pra julgar e tal. E daí, tipo, a gente viu que a gente tinha força, né, velho, e tal. Algumas das pessoas foram parando, outros viajando pra morar em outros lugares. E daí, tipo, esse desejo foi sempre aumentando, né? E daí eu comecei a fazer o break no canal, com o Chuck já e tal, com o Araripina também, né, com o Gabiru. E daí, tipo, é isso. Tipo, eu queria sempre muito nessa questão de manter a essência do hip hop mesmo, assim, tal, aquela coisa que eu sentia antigamente no Parque 13 de Maio, e de dar um dia diferente pra minha comunidade também, né? Porque, tipo, todo dia a galera tá acostumada a ver algumas coisas aqui que, né? E daí, tipo, velho, vamos dar uma coisa diferente pra galera e tal. E não é à toa que toda vez quando a gente fazia evento aqui, sempre tinha alguns pirra que queria começar a dançar, né? Quando a gente ia treinar e tal. E isso me influenciou e influencia até hoje a continuar fazendo eventos, né? E daí é isso, né? Tipo, todo evento que, toda vez assim, eu tento fazer os eventos na favela para poder descentralizar um pouco e tal. Apesar de que é muito importante ter eventos com grandes estruturas, tá ligado? Ter eventos e pá, onde tem um piso da hora, tá ligado? Pra galera dançar e tal, tá ligado? E querendo ou não, tipo, a jornada de MCs proporciona isso, assim, e tal, né? A gente começou a produzir o Batalhando pela Paz em 2014, dentro da jornada de MCs e pá, que foi na época do Aprendendo a Torcer.
E daí, tipo, uma das coisas que rolava muito aqui em Recife era a questão das tretas por causa de crews. Que as crews dividiam muito a cena, assim, do break. E daí, tipo, trocando as ideias, assim, e tal, tipo, com o Big e trazendo essa preocupação, né? A gente resolveu fazer esse lance do Batalhando pela Paz, de duplas sorteadas, pra, tipo, a galera ir começando a se conhecer também, que, tipo, naquele outro b-boy ou naquela outra big girl, tem um pouco de mim também, tá ligado? E que a gente só conhece muito mais a dança um do outro do que a pessoa. E por isso que isso fica muito superficial. E daí, no final das contas, a galera foi começando a se conhecer mais e tal. E até hoje rola bastante isso. E, querendo ou não, hoje em dia as pessoas me conhecem também, né? Pelo fato de ter entrado em contato com muitas dessas pessoas e tal, ter convidado para participar, e pessoas que até, tipo, eram afastadas de mim ou que tinham uma certa rivalidade assim dentro da dança que levaram para a vida pessoal. Hoje em dia, a galera já entende que, tipo, a minha atitude de batalha é minha atitude de batalha. Se tiver minha mãe ali do outro lado, um de nós dois vai ter que ganhar, meu filho. E que esse alguém seja eu. E daí, tipo, a galera hoje em dia já entende muito que, tipo, existe o Okado e pá, o B-Boy, o cara da batalha e tal, não sei o quê. E existe Elan, que é a pessoa e pá, não sei o quê. E que tem sentimentos também, que, tipo, querendo ou não é tão competitivo e tal. Então, tipo, hoje em dia as pessoas já chegam mais e pá na minha, já pedem, tipo, uma ajuda pra fazer os seus próprios eventos também, tá ligado? E querendo ou não, depois que a gente começou a aumentar o nível dos eventos, assim, da estrutura dos eventos, a galera começou a, tipo, a fazer mais eventos em seus bairros também, né? E tal, já tem yoga hoje que faz lá em Maranguape, tá ligado? Aí tem foguinho que faz lá em Jaboatão e tal. E tu acha que isso tudo foi de discernimento dos eventos da jornada de MCs? Eu acredito que sim. E depois dali, Eu acredito que dessa troca tua de mostrar o quanto que tu não é só o cara da competição, mas tu é o cara da articulação também. Eu acredito que sim, eu acredito que um pouco antes disso, a gente b-boy da nova geração era um pouco acomodado a só dançar, tá ligado? E a partir daí, quando a gente começa a produzir de forma independente e underground e tal, os eventos começam a ser massa e depois a estrutura cresce e a gente começa a produzir dentro da jornada de MCs, né? A galera, o restante dos b-boys e b-girls começa a perceber que é possível fazer também. Tá ligado? É possível fazer de uma forma underground, mas também é possível fazer de uma forma mais organizado, mais estruturado. Tá ligado? Você vira referência. E daí, tipo, acaba que é isso. Hoje em dia tem vários outros eventos que foram, querendo ou não, tipo, uma espécie de guarda-chuva, né? A gente começou a fazer e tal, e a galera começou a frequentar e começou a se sentir importante dentro dos eventos, que isso é importante, tá ligado? Porque, querendo ou não, a gente que é organizador, que é produtor, a gente faz o evento para o público e para os artistas. Não é o contrário. Se não tiver os artistas lá, não tem evento, tá ligado? Então, tipo, a gente tem que respeitar o máximo possível essas pessoas que fazem o evento acontecer. E daí, quando essas pessoas se sentem respeitadas, elas querem retribuir. Saca? E como é que retribui? Fazendo evento nas suas comunidades, tá ligado? Fazendo. Correndo atrás de para escrever projetos, tá ligado? E hoje em dia a cena mudou bastante. Tipo, certo? Veio a questão da pandemia, mas, querendo ou não, tipo, a produção tava aumentando pra caramba antes de vir toda essa doideira aí do coronavírus, né? E aí, uma pergunta que eu ainda quero que tu fale tecnicamente nela. Os b-boys que não tinham tanta experiência, assim, esses b-boys que tu conseguiu trazer para uma junção e tal, vir nessa perspectiva desse evento, da jornada de MCs, para uma viagem que você estava querendo na organização, e você vê essa relação entre eles, né? E a gente pensou nesse nome Batalhando pela Paz e tal, e aí, tipo, você vê transformação social na atitude deles hoje em dia. Então, viajar. Viajar é um bagulho muito massa, assim, tal. Tipo, meu irmão, todo b-boy, toda big girl pensa em viajar, em batalhar em campeonatos fora da sua cidade, fora do seu estado. Acaba virando uma paixão tão grande quanto o break.
E daí o que acontece? Quando a gente teve a oportunidade de fazer o Batalhando pela Paz no Festival de Inverno de Garanhuns, no primeiro ano que a gente fez lá, em vez de fazer as duplas sorteadas, eu tentei traçar uma estratégia diferente, que foi pegar as pessoas específicas que tinham uma certa treta e botar pra batalhar junto. E daí, tipo, a galera ficou meio naquela, se ele for, eu vou, se ela for, eu vou, se ele for, eu vou. E resumindo, a galera, tipo, foi amolecendo o coração e foi indo. Algumas pessoas não quiseram, beleza. E tal. As pessoas que quis, antigamente eram tretadas, hoje em dia são melhores amigos. São tipo brother, um vai almoçar na casa do outro e vai pra praia junto e tal, não sei o quê. Então, tipo, as pessoas que não quis ir no primeiro ano, porque ficou com essa mágoa, com esse receio, no segundo ano já quis ir. Ah, eu vou botar eu e tal. E hoje em dia, querendo ou não, a gente faz as duplas sorteadas, porque, tipo, não tem mais uma treta grande que divide Zona Sul e Zona Norte, ou Cruel tal e Cruel tal. Hoje em dia, a galera, tipo, parou pra prestar atenção que, tipo, antes de você ser um b-boy, antes de ser uma big girl, você é ser humano, é igual a mim. Não é da favela, a gente tá no mesmo bar. Quem não é visto não é lembrado, né? E daí todo mundo quer ser visto, pra poder ser lembrado, tá ligado? E a jornada de MCs é um evento que dá essa visibilidade pra b-boyzada, pra big girlzada também, tá ligado? E pá, então, tipo, querendo ou não, é um evento que cria a expectativa na galera, pô. Que a galera já, tipo, fica perguntando direto, e pá, e aí, boy? Ei, cadê aí, boy? Vai rolar jornada esse ano? Ei, boy, vai rolar quando? E tal. E daí, tipo, querendo ou não, tipo, é isso, né? Como eu já tinha falado, a galera quer treinar os melhores movimentos nos melhores lugares pra estar nos melhores eventos, pô. E querendo ou não, a jornada é um dos melhores eventos do Nordeste, tá ligado? Todo mundo que você chegar pra perguntar, quem já participou, quer participar de novo. E quem ainda nunca participou, quer participar, tá ligado? E daí, tipo, inclusive tem uma galera no ano passado, tinha uma galera do Ceará, tá ligado? Tem uma galera de Salvador, tá ligado? Querendo participar do bagulho, a galera da Paraíba, tá ligado? E daí, tipo, justamente para uma galera de São Paulo também. Então, tipo, tem uma galera de fora, assim, pá, que tá vendo isso acontecer e quer chegar também e tal, porque é um evento massa. Não tem condições, tá ligado? E daí é isso, velho. Eu acredito que todas as jornadas se cruzam na jornada de MC, filho. Qual é a estima de apresentar o bagulho? Castiga. Meu irmão, apresentar um evento assim é muito doido, velho. Porque é um lado completamente diferente, assim, e tal, tá ligado? Meu, né? Você subir no palco ali com o microfone pra apresentar várias galera massa que tem um potencial massa é muito instigante, assim, e tal, de você não tá ali como competidor. E não, vou fazer o meu e quando vim aqui pra analisar a entrada. Meu irmão, você tá ali curtindo o bagulho, tá ligado? Como um público também, fazendo um público trocando essa energia, tanto com os competidores quanto com o público. Então, meu irmão, é surreal, assim, tá? Tipo, você dar uma energia, receber a energia e a galera sentir também, levar isso pra sua dança e tal. Tipo, meu irmão, é sem igual, velho, tá ligado? Tipo, já apresentei vários outros eventos assim e tal, mas é muito doido, assim, tipo, a jornada de MC, né, velho? Até porque é um evento que, querendo ou não, fez parte da minha infância, fez parte da minha história, então, tipo, é enriquecedor demais. Tipo, todo momento que eu subo no palco ali, que eu pego o microfone e que tira a minha onda, não dá pra explicar, velho. É muito doido. Nós vê isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa coisa dos discos, do último disco, do último álbum, Desafio e tal, e todas essas músicas, eu que meio que acompanhei você, acompanho há muito tempo. Uma das coisas que eu percebo é a mesma ideia do ato periférico, que era trazer a questão do desejo da periferia para a música, ou seja, garantir os direitos dessa periferia na música, e cada música tem uma denúncia, né, nessa coletânea, cada música tem uma denúncia. Eu vejo muito a tua rima focada em denúncias para a periferia. Isso, e logicamente já vi algumas músicas que falam de amor, vi uma música agora nova, uma das, se é nova, que fala de amor, você pede outra pegada, mas isso é um
é um carro que o Ocado dirige de frente, ou seja, esse é o mote do Ocado, de falar, sempre denunciar, sempre estar colocando as mazelas da periferia para a sociedade. Então, As mazelas da sociedade para a sociedade, cobrar dessa sociedade respeito. Então, eu sou cria de uma eu sou transição entre a velha e a nova escola do hip hop pernambucano, né? Então eu tenho um pouco da nova escola, mas tenho muito mais ainda da velha escola, que foi com que eu aprendi, tá ligado? E daí, tipo, desde sempre, o rap é muito essa pegada de protesto, tá ligado? De cobrança, tá ligado? E daí, tipo, é isso, querendo ou não e tal, tipo, a gente tem que cobrar nossos direitos, a gente tem que reivindicar mesmo e tal. Mas daí que acontece? Que acontece que, tipo, a gente quando faz o rap de cobrança ou de reivindicação para a própria comunidade, a gente tá fazendo alguma coisa? Tá. Mas a gente poderia fazer muito mais se esse rap, se essas rimas, se essas cobranças chegassem em quem realmente pode mudar alguma coisa realmente. Mas essa é a ideia, né? Que chegue lá, né? Isso. A ideia é que chegue lá. E daí, tipo, é aí que eu comecei a envolver o cinema nas minhas músicas também, que é uma outra experiência que eu já tenho e tal. Mas, o que acontece? Enquanto não chega lá, a gente tem que falar sobre as conquistas também. Tá ligado? Se eu conseguir botar uma casa... A primeira pessoa que teve uma casa, e pá, todo mundo tinha uma casa de madeira, né? Que era invasão. Primeira pessoa que teve uma casa de alvenaria, o vizinho olhou do lado assim e disse: rapaz, isso quer ser o rico. Faz casa de tijolo. Mas depois, o vizinho olhou assim e disse: pô, na casa de não sei quem não enche mais. E tal. Então, tipo, opa, vou fazer uma casa de tijolo também. Aí o vizinho que fez a primeira casa de tijolo botou cerâmica. Aí o pai só quer ser o rico. Aí botou a cerâmica, aí o outro foi lá e botou cerâmica também. Ou seja, quanto mais você está crescendo e você mostra o seu crescimento, quem está do teu lado vai querer crescer também, pô. Tá ligado? Se você... Porque a galera fala muito sobre revolução no rap, pá. Mas se você tá falando sobre revolução e tá trabalhando num lugar onde você tá recebendo um salário mínimo ali, pá, e tá, tipo, recebendo ordens de um sistema escravocrata, não sei se é revolução, tá ligado? É emprego digno, foda, maravilhoso e tal, tá ligado? Mas revolução mesmo, velho, é quando você tá no bagulho ali, no trabalho de base, não só falando, mas você tá falando e tá mostrando pra galera, ó, galera, é aqui, ó, é por aqui, ó. Eita, galera, eu tropecei aqui, não vai por aqui não, vamos por aqui, tá ligado? Quando você tá convivendo com a galera no dia a dia. Então, tipo, é isso. Quando eu falo de um sapato e tal, tipo, mesmo de Air Max, tô com o pé no chão, eu tô dizendo que eu tô usando um sapato que os playboy usa e pá, mas eu tô dizendo que é por espirrar também, que é possível usar esse sapato sem ser no crime, sem ser pelo crime, que era o que a galera falava antigamente, tá ligado? E outra, o mínimo detalhe, quando o cara tá usando um acessório pra que nem uma durega ou que nem uma trança, a galera só quer seguir a moda. Mas vai sacar como é que surgiu o bagulho, pô. Tá ligado? O dureg surgiu e pá, na época da escravidão que a galera tava coisando ali, era uma espécie de capacete, um trapo velho que a galera amarrava na cabeça pra não levar sol no cocão o tempo todo. Então, tipo, nada que é moda, tá ligado? Nada que é tendência. É ancestralidade, papai. Então, tipo, véi, é basicamente isso, assim, e tal. Tem uma galera que ainda tá preso e tal, e acaba criticando isso e tal, mas, tipo, tem várias formas de você fazer críticas sociais, tá ligado? Porque a partir do momento que eu hoje tô andando de avião, quando que os pretos favelados para andar de avião antigamente? Hoje em dia a gente tá andando de avião, hoje em dia a gente tá entrando no shopping, hoje em dia a gente tá frequentando o cinema. Então eu tenho que dizer pros meus irmãos e para minhas irmãs da favela que é possível e que isso não é só possível, que a gente tem direito, que a gente tem que acessar, tá ligado? Que é uma coisa que a galera critica. Ah, tá ostentando. Boa noite, senhor. Antigamente a gente dava era com um bagulho de ferro amarrado e pá na porra da senzala, hoje em dia é prata. Oxi. Não é não, é? Então, caralho. Yo. A gente acabou de chegar na final da jornada de MC. Então vamos fazer barulho, porque pra chegar na final não é fácil, papai. Então, na real, levanta a mão e faz barulho pra quem acha que quem ganhou foi a dupla do meu lado direito. Cri. Vocês estão com fome, porra? Também fiz parte dessa caminhada braba, ninguém dava nada. Quanto mais sofria, corria e conquistava aos 13. Primeiro som, aos 16 na Áustria, antes de tudo na favela, um break já dançava. Aos 11, queria aprender moinho.
Com moleques do break já trilhava o caminho depois. Queria flare, ganhar campeonato, América Latina, Europa, conhecido e respeitado, ocado. Pergunta que muitos respondem, compromisso mesmo, sendo difícil, me fez ser homem. Fiz escolhas absurdas, cabeça confusa, confiança lusa. Não se iluda, mostrando que o difícil também é possível e que o sacrifício vale por tudo isso. Não desacredita da fita, mas niga, voltei à ativa, passando, transitando entre a nova escola e a antiga, seguindo a batida nos palcos da vida, batalha vivida, frio na barriga, resista e não desista, resiste e não desista, resiste e não desista. O movimento precisa de cada um de nós, DJs, MCs, grafiteiros, b-boys, dando um retorno pra favela, ensinando os moleque. Cansei das tretas de internet, só a gente que perde, sem disse me disse, blá blá blá, pra Ibope. A cultura salvou nossas vidas, o que cê faz pelo hip hop?